Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos tratando sobre integração dupla. Na primeira aula, vocês podem verificar aí que nós tratamos de integrais duplas, onde a nossa região de integração eram retângulos, né? Agora, na aula de hoje, nós vamos tratar do caso onde a nossa região de integração ela assume uma forma um pouco mais elaborada, né, do que os retângulos da forma AB cartesiano CD. Tá? Basicamente, nessa aula, nós vamos tratar de dois casos. O caso onde a nossa região D é da forma XY, com x variando de A até B, e y variando de uma certa função, o 1 de x até o 2 de x. Neste caso, tá? Como é que ficaria a nossa integral? Nós fazemos da mesma maneira. Nós vamos pôr a variação aqui de A até B em x, e nós vamos integrar aqui em y, só que colocando a variação de y entre as duas funções de x, o 1 de x até o 2 de x. O procedimento é o mesmo. Veja, quando eu integro em relação a y, eu estou pressupondo x como constante. Então, vou integrar em y, avaliar daqui até aqui, o resultado vai me retornar a função de x, e eu integro aqui em x variando de A até B e tenho o resultado da minha integral dupla. Então, observe que essa região D já é um pouco mais geral do que os retângulos considerados na aula anterior. Né? Por quê? Porque aqui o x varia de A até B, mas o y varia de C até D. Mas de uma certa função, o 1 que depende de x, até o 2 que depende de x. Ok? Podemos também ter o outro caso, outro tipo de região. Nós vamos considerar aqui na aula hoje. Né? Que é o caso onde a nossa região D é tal que o y varia de C até D, mas o nosso x pode variar de uma função de y, ni1 de y, até uma ni2 de y, tá? Ok? Nesse caso, o processo de integração acontece normalmente. Nós vamos integrar aqui em x, né? Com x variando de ni1 de y até ni2 de y, certo? E depois nós vamos integrar o quê? O resultado disso aqui, que vai ser uma função de y, né, em y com y variando de C até D. Então, nós fazemos tudo, né, da mesma maneira, tá? Então, vamos ver aqui através de alguns exemplos. Separei dois exemplos para a gente treinar aqui resolução de integrais nos casos que a nossa região ela tem essa forma um pouco mais geral. Vamos verificar aqui. Então, separei aqui dois exemplos. O primeiro deles é o seguinte, ó. Calcule integral dupla de YdA sobre D, onde a nossa região D, tá certo? Ela vai ser a região, tá? A região limitada por x igual a 0, x igual a π sobre 3, y igual a 0 e pela curva y igual a cosseno de x. Bom? Essa é a nossa região D. Então, nós queremos calcular a integral dupla de YdA sobre D, onde D é a região limitada por x igual a 0, x igual a π sobre 3, y igual a 0 e pela curva y igual a cosseno de x. Podemos, inclusive, fazer o desenho dessa curva, né? Vamos desenhá-la aqui, só para a gente ver. Dá para resolver a integral sem precisar desenhar, mas só para a gente entender o que está acontecendo. Quem que é o nosso domínio da nossa função f de x, y nesse caso? Então, a gente sabe, por exemplo, que o x aqui vai variar, né? Então, a reta x igual a 0, que é o eixo y, e a reta aqui, vamos colocar aqui x igual a π sobre 3, aqui. Só para a gente colocar π sobre 3, né?
ser a reta x igual a π sobre 3. Cosseno de 0 é 1, então aqui começa, quando x é 0, né? Cosseno dá 1, e aí, à medida que o x vai andando de 0 a π sobre 3, o cosseno, né, no círculo trigonométrico, né, o cosseno vai decrescendo. E decresce até chegar aqui no cosseno de quem? De π sobre 3, que vale quanto? Que vale meio. Né? Cosseno de π sobre 3, a gente sabe que vale meio. Então, nossa região é delimitada por x igual a 0, que é esse eixo, x igual a π sobre 3, y igual a cosseno, certo? E y igual a 0. Então, qual é a nossa região? Vamos colocar ela em vermelhinho aqui. Tá? Nossa região, nosso domínio de integração é essa região aqui. Tá? Então, nós vemos que o x varia, né, de 0 a π sobre 3, e para cada x variando de 0 a π sobre 3, o nosso y varia de 0 até quem? Até o cosseno de x. Para cada x entre 0 a π sobre 3, o y varia de 0 até o cosseno daquele x. Tá? Então, nós podemos aplicar a técnica que nós vimos agora há pouco para resolver esta integral. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia de qual é a nossa região de integração. Tá? E agora vamos aplicar o que nós aprendemos agora há pouco. Então, integral dupla de d, y, dA, isso vai ser igual ao quê? Né? Então, nós vamos pegar aqui a integral de 0 até π sobre 3, tá certo? O y vai variar de 0 até cosseno de x, de y, dy, que aqui é a variação em y, dx. Ok? Aí eu vou escolher aqui agora, né, calcular essa integral em y, então vai ficar y ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 até cosseno de x, resolvo normalmente, né? Aqui, avaliado em 0, vai dar 0. Aqui, avaliado em cosseno x, vai dar cosseno ao quadrado de x sobre 2 dx. Né? Ok? Bom, aqui eu ainda posso simplificar um pouquinho mais, passando a constante para fora. 0 até π sobre 3 de cosseno ao quadrado de x dx, ok? E aí, nós vamos lembrar da identidade, para resolver essa integral, nós vamos lembrar da identidade trigonométrica, que diz o seguinte: cosseno ao quadrado é 1 mais o cosseno de 2x dividido por 2, certo? Aqui nós temos o meio dx, ok? Eu vou passar esse 2 aqui para fora também, vai ficar o quê? 1/4. Integral de 0 até π sobre 3 de quem? De 1 mais cosseno de 2x dx. Ok? Ok. Então, o que vai acontecer agora? Integrando aqui vai ficar o quê? 1/4, tá? 1/4 de integral de 1x. Integral do cosseno de 2x, 1 sobre 2 seno de 2x. Isso aqui é avaliado de 0 até quem? π sobre 3. Tá certo? Enfim, agora nós observamos o seguinte. Isso aqui é avaliado em 0, vai dar 0 mais meio de seno de 0, que é 0. Então dá 0. Então só precisa avaliar isso aqui em π sobre 3, que vai ficar o que aqui dentro? Então vamos ver aqui, ó. 1/4, x avaliado em π sobre 3 dá π sobre 3, mais seno de 2π sobre 3, certo? Aqui tem o meio, né? Meio do seno de 2π sobre 3. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar o quê? π sobre 12, né? π sobre 12, tá? Mais seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, com esse 2 está aqui embaixo, vai ficar raiz de 3 sobre 4, vezes o outro 4,
raiz de 3 sobre 16, tá certo? Ok? Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, para que vocês possam ver melhor, tá? Então, raiz de 3 sobre 16 mais pi sobre 12, esse é o valor dessa integral, tá? Ok? Então, veja, aqui é o caso onde o x estava variando de 0 a π sobre 3, então tinha uma variação fixa em x, mas o y estava variando de 0 até uma outra curva que depende de x, que é cosseno de x. Tá? Agora, nós vamos ver uma outra situação um pouquinho mais geral, onde nós temos também o x variando fixamente e o y agora vai variar de uma função de x até outra função de x. Tá? Procedimento, se a variação aqui fosse x em função de y e o y variando constante, era o mesmo. Tá? O mesmo procedimento. Tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Um exemplo 2. Nesse exemplo eu quero calcular a área de uma determinada região. Tá? Então, exemplo 2. Encontre, utilizando integração dupla, utilizando integração dupla, a área da região plana delimitada pelas curvas y, tá? Y igual a 4 menos x ao quadrado e y igual a x menos 2 ao quadrado. Ok? O nosso objetivo aqui agora é utilizar a integral dupla para calcular a área da região delimitada pelas curvas y igual a 4 menos x ao quadrado e y igual a x menos 2 ao quadrado. Né? De novo, nós podemos fazer um desenho para ver qual a área de quem que nós estamos calculando. Né? Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui 4, 2, tá? Só para a gente ter uma noção, mais ou menos. Então, aqui eu tenho uma parábola e aqui outra parábola. Né? Essa parábola aqui de cima é a parábola y igual a 4 menos x quadrado. E esta parábola aqui de baixo é a parábola y igual a x menos 2 ao quadrado. Tá? Certo? Quando x vale 2, o y vale 0. Lembrando aqui, ó, x menos 2 ao quadrado. É só pegar a parábola x ao quadrado, né? E deslocá-la o quê? 2 unidades para cá. Então a parábola passa assim, quando eu desloco ela 2 unidades, ó, o novo vértice dela vai ser no 2 aqui. Então a parábola x quadrado está aqui, x menos 2 ao quadrado estaria passando aqui. Certo? Ok? Quando eu subtraio 2 unidades aqui dentro do parênteses, ela é deslocada 2 unidades para a direita. Então vai dar essa função aqui. Ó. Quando o x é 0, ela vale 4. E quando o x é 2, ela vale 0. Então essa parábola aqui. Tá? E também, vocês podem perceber facilmente aqui, né? Que aqui nós temos um gráfico de menos x quadrado mais 4. Então eu desloco menos x quadrado 4 unidades para cima. O novo vértice dela vem para cá e ela vai fazer isso aqui. Né? Quando o x é 2, o y vale 0. Então, a área que nós estamos querendo aqui, ó, é a área delimitada por essas duas curvas, que seria esta área. Queremos utilizar a integral dupla para calcular esta área aqui. Tá? Vamos ver então como é que nós podemos calcular. Eu vou apagar o desenho, só para a gente entender o que nós estamos querendo calcular. Né? Então, nesse caso, chamando de R a minha região, né? Solução. Se R é
região. Então, nós sabemos o seguinte, que a área da minha região R, para não ficar confundindo com retângulo, estou me referindo sempre a R como retângulo, se D é a minha região, integral dupla de dA da função constante igual a 1 sobre D, nós já vimos que me retorna a área de D. Portanto, né, a área da minha região D é dada pela integral dupla de 1dA sobre D. Então vamos ver aqui o que acontecia. Eu apaguei aqui, mas nós vimos ali que o x variava de 0 até onde? De 0 até 2. E para cada valor de x variando de 0 até 2, você pode voltar depois do vídeo aí e conferir, o y variava daquela curva de baixo, aquela parábola de baixo, até a parábola de cima. Qual era a de baixo? X menos 2 ao quadrado, né? E qual era a de cima? 4 menos x ao quadrado. Então, para cada x de 0 até 2, o y variava de x menos 2 ao quadrado até 4 menos x ao quadrado, né? Só lembrar que nossa região tinha essa carinha aqui, né? E aqui o y varia quanto? X menos 2 ao quadrado, e aqui o y varia 4 menos x ao quadrado. Tá bom? De 1, aí aqui nós vamos ter que pôr primeiro a variação em y, depois em x. Então vai ficar integral de 0 até 2. Integral de 1 dy vai ser o y avaliado aqui, menos o y avaliado aqui, que vai me dar o quê? 4 menos x quadrado, menos x menos 2 ao quadrado, x. Então, eu já calculei essa integral, que dá y, com y variando daqui até aqui. Então, eu vou aplicar y em 4 menos x ao quadrado, dá 4 menos x ao quadrado. Subtrair de y aplicado em x menos 2 ao quadrado, que dá x menos 2 ao quadrado. Tá certo? E aí, isso aqui vai ser integral de 0 até 2, né? Se a gente simplificar aqui, ó, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse pedacinho aqui, se eu permitir fazer a conta com mais facilidade, é x ao quadrado menos 4x mais 4. Lembrando que isso está multiplicado por menos. Então, vai ficar 4 daqui menos 4, cancelou. Esse 4 aqui com esse vai embora. Menos x ao quadrado vai me dar menos 2x quadrado. Correto? E aqui vai ficar menos com menos mais 4x dx. Integrando, vai ficar o quê? Menos 2x ao cubo sobre 3 mais 4x quadrado sobre 2. 4 sobre 2 dá 2x quadrado. Avaliado tudo isso, avaliado de 0 a 2. Se a gente olhar isso aqui avaliado no 0, vai dar 0. Isso aqui avaliado no 2 vai dar o quê? Menos 8 vezes 2, menos 16, né? Menos 16 terços, mais 2 vezes 4, que dá o quê? 8, né? Então, 8. E esse 8 aqui, nós podemos pensar que 8 é 24 terços. 24 menos 16 dá 8. Então, o resultado aqui vai ficar 8 terços, que é o resultado da nossa integral. Tá? Então, aqui, nesse caso, só reescrevendo aqui, ó, nossa regiãozinha, para ficar mais claro, para a gente aproveitar bem o raciocínio, nós tínhamos o x variando de 0 até 2, x variando de 0 até 2, e para cada x variando de 0 até 2, o y variava, para cada x que eu tenho aqui de 0 até 2, o y varia daqui até aqui, né? Onde essa curva de baixo é x menos 2 ao quadrado e a curva de cima é 4 menos x ao quadrado. Tá bom? Então, utilizando este procedimento, nós vemos que é possível calcular integral dupla sobre regiões, por exemplo, como essa.
Nesse caso, nós calculamos a integral de 1dA, integrando sobre essa região, porque nós queríamos a área. Mas aqui eu poderia ter outras funções f de xy e poderia calcular naturalmente. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica, né? Quando nós temos regiões do tipo D1, D2, né? Podemos colocar assim os dois tipos que nós estudamos hoje, nós podemos proceder dessa maneira, né? X variando daqui até aqui, o y variando de uma função de x até outra. E eu posso ter também a situação contrária, onde o y varia no intervalo fixo e o x varia de uma função de y até outra função de y. Tá bom? Então, vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima aula, onde nós vamos abordar, né, o tema aí de coordenadas polares. Um grande abraço para vocês.